problema na Tricaster e tudo aquilo que a gente gravou antes não gravou. Que bom. São coisas que acontecem, são coisas que acontecem. O start, então, dos 72 horas de jornalismo em Foco TV especial sobre essas experiências que nós, vocês mais, né, estudantes de jornalismo, vivenciaram no nosso evento. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar, né, o nosso programa. O que a gente pensou? Né? Vamos fazer uma câmera nervosa e tomar conta do nosso espaço. Porque aqui é o nosso espaço, o Labcom, né? Onde vocês vivem todos os dias, onde vocês têm aulas. Porque essa parte da Thaís é uma parte interessante para a gente tratar dessas coisas que a gente descobre que humanizaram os jornalistas para vocês. Né? Porque a gente está acostumado de ver os jornalistas na telinha, ver o Alexandre Cabral ali, que o Gabriel que disse que viu. Descobriu uma coisa, mas aguardem no programa do Gabriel. Segura. Tem mais alguma ideia aí? Deixa eu ver. Tem uma ideia. A gente precisa mostrar, então, também as externas, né? Porque muitos dos nossos estudantes, nas várias oficinas, foram 35 oficinas realizadas ontem de observação, eles foram para a externa, acompanharam os repórteres, né? A reportagem é muito legal porque vai para a rua e foi um dia chuvoso, né? Também. A gente pode até ver as histórias de quem se molhou. O André pode ir atrás... As humanidades, né? Futilidades humanas. O André pode ir atrás de algumas histórias, como a do Pedro, por exemplo, né? Lá no pessoal do rádio, ver o que o pessoal do rádio... Com todos os tipos de veículo? Começa no rádio, essas histórias curiosas que aconteceram com os estudantes, né? Que a gente viu o Pedro, mas pode ter outras histórias curiosas. É a hora que vai estar no momento. Lá. A gente fica o tempo todo relembrando aquela história do tempo, porque chega uma hora que as pessoas nem vão mais dar bola para aquilo, que vai estar prestando atenção no conteúdo. Aí alguém chega e fala, vocês estão vendo aqui o cronômetro do lado? Gente, como é que vai terminar? Então vamos fazer logo, vocês. Vamos fazer? Vamos lá, já vamos começar então. Tá. Já foi a vez deles, mas agora é a nossa vez. Aprendemos e observamos, agora é hora de pôr a mão na massa. Estamos aqui no Labcom, onde é o nosso território e onde aprendemos o jornalismo na prática. Vamos nessa! Então vamos começar, galera. Vem seguindo aqui com a gente. Que vocês sejam bem-vindos ao Labcom, a nossa área, o nosso local de atuação, onde a gente experimenta, onde a gente observa e onde a gente aprende muito. Vamos chegando com a gente. Ontem foi o dia de visitação pelos acadêmicos aos veículos de comunicação aqui da capital. E agora a gente vai ali para o estúdio de rádio aqui do Labcom para saber como foi a experiência desse pessoal que passou pelas empresas de rádio. Acompanhe. Licença, pessoal. Pessoal, eu quero saber como foi a experiência de vocês. Primeiro eu queria falar com a Suelen. Suelen, o que mais te chamou a atenção lá no veículo? O que mais me chamou a atenção foi um ex-acadêmico da UCDB, que é o Vinícius Nunes. Ele já tinha visto ele, inclusive já tinha até pagado matéria na minha sala. Então, daí, por ter um contato, eu achei interessante, porque eu falei, nossa, você aqui, né? Muito bom poder dividir com eles as experiências que eu já tenho e eu fico pensando nas experiências que ainda vão vir, né? Eu lembro que numa das edições eu fui no online. Lembro da correria do online, vi algumas pessoas, alguns estudantes que foram no impresso, aquela correria toda. Lembro de algumas coisas que foram ditas, como é que é o dia a dia do jornalista. Aproveitem esse momento, absorvam o máximo de informação que vocês têm, porque esse é um momento certo para vocês tirarem dúvidas, escolherem qual área do jornalismo vocês gostam.
E aproveite muito mesmo, porque depois vai vir o mercado de trabalho. E se vocês têm algum sonho, eu sou a prova de que o sonho pode se tornar realidade. Vai em frente, vai assim, sem medo, vai na maciota, como a gente costuma dizer, no horário de pico. E é isso, eu só desejo muita sorte e que com fé em Deus você vai alcançar os seus sonhos. E agora a gente vai conversar com o Pedro. O Pedro também visitou um veículo de rádio e você foi na Mega, não é, Pedro? Isso mesmo, na Mega. Qual o programa? É Bom Dia Mega. Pedro, a gente ficou sabendo de uma coisa interessante, que você cantou lá, não foi? Isso mesmo, cantei, foi bem divertido. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. Rapaz, o cara... Valeu, velho. Valeu. Estamos aqui na Blink 102, mas não foi a única emissora de rádio que os estudantes de 72 horas de jornalismo estiveram. Vamos também em outras emissoras de rádio, você acompanha tudinho agora. FM CDB, Blink, Mega 94, Rádio Imaculada, MS 104, FM Cidade. Essas são as emissoras de rádio que abriram as portas para os acadêmicos de jornalismo. É o 72 Horas, o maior evento do curso de jornalismo da UCDB, que propõe oficinas de observação e produção para os alunos ao longo de 3 dias. Na Blink, por exemplo, os alunos tiveram oportunidade de acompanhar o programa Café com Blink, enquanto outro grupo esteve no Bom Dia Mega. Atenção, Bom Dia Mega. Olha, chegou mais um aqui, ó. O CDB. É o Pedro? O apóstolo. Além de observar a dinâmica dos programas ao vivo, os acadêmicos puderam interagir com os jornalistas. E aí, bom dia. Você tá bem, cara? Com direito a até algumas zoeiras. Ainda pela manhã, outros alunos acompanharam as atividades das rádios Imaculada e o noticiário do Repórter Manhã da FM 104. A correria não parou nem na hora do almoço. Alguns estiveram presentes no programa Capital Meio-Dia, enquanto outros alunos registraram como foi o programa na FM Cidade. Mas ainda faltava o fim de tarde. Pela segunda vez, a Blink recebeu os acadêmicos para o horário de pico, que foi acompanhado atentamente. Enquanto do outro lado da cidade, a 94 FM abriu espaço no seu Mega Shake. Toda a produção dos 24 horas foi divulgada e acompanhada pela FM CDB, emissora oficial do evento, que recebeu alunos e professores durante a sua oficina. Mas a correria ainda não parou. Essas foram as primeiras 24 horas de jornalismo. E agora a gente vai ver as histórias do pessoal que foi no impresso, revistas, online e assessorias de imprensa. Vamos lá na redação? Teve gente que tomou chuva, se escondeu em escritório, teve que correr, molhou, gravou. Vamos conhecer essas histórias? Eu tive que fazer oficina toda molhada por causa da chuva. Fui parar num escritório que eu nunca vi na vida, mas foi bem legal. A revista é interessante, o jeito que eles trabalham, as matérias que eles fazem é bem legal. É sangue, você vai passando no pronto-socorro, vai vendo tudo o que acontece dentro do hospital, é um dia a dia mesmo do hospital. E ontem teve uma cena muito legal, que a imprensa inteira apareceu lá para falar com o presidente da Santa Casa, que ele foi dar uma coletiva para falar do salário atrasado dos funcionários. E foi isso. Esse ano eu visitei a redação da revista Gente, foi extremamente proveitoso, foi muito bacana. A gente pôde entender o panorama completo de como funciona o dia a dia de uma redação de revista. Eles desmistificaram muita coisa pra gente. Em vários momentos a gente acredita que revista tem muito mais tempo e não é bem assim. Eles também sofrem com uma pressãozinha ali para entregar todo o material deles, fechar a revista e elas estarem na banca nos dias. Nós também pudemos conversar
com todos os profissionais ali, e não só para falar da revista, mas também da carreira deles. Então foi uma troca muito interessante, a gente pôde aprender muito com eles e deles e entender como é que é pensar no conteúdo para uma revista. Os participantes dos 72 horas de jornalismo tiveram a oportunidade de observar os profissionais de comunicação, trabalhando em jornais impressos, revistas, sites noticiosos da internet e nas assessorias de imprensa. A correria aliada à técnica e à disposição de contar as histórias humanas foram características comuns entre os jornalistas observados. Foram 3 os jornais impressos que realizaram oficinas de observação. No Correio do Estado, os estudantes foram recebidos pela jornalista Cristina Medeiros. E o repórter Elvio Lopes, do jornal Progresso, foi acompanhado de perto pela estudante Maria Caroline. Na parte da tarde, os estudantes puderam conhecer a rotina da redação do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Perceberam a concentração e a agilidade que os editores e repórteres têm para fechar as páginas do periódico. Na parte da manhã, as 3 oficinas que atraíram muitos estudantes foram as de revistas. Mood Life e A Gente foram as publicações voltadas à cultura e moda, que impressionaram os estudantes apaixonados pelo estilo magazine de fazer jornalismo. Na área especializada, a revista Negócios MS, voltada à economia e empreendedorismo, recebeu com carinho e muitas vivências jornalísticas os participantes do evento. A instantaneidade do jornalismo online também foi observada pelos participantes dos 72 horas de jornalismo, nas oficinas de Campo Grande News e Media Max. E os estudantes descobriram que dá para ser jornalista sem trabalhar em redações de veículos periódicos, nas 3 oficinas de assessoria de imprensa que rolaram nos 72 horas de jornalismo. Na Santa Casa de Campo Grande, acompanharam o trabalho das assessoras em uma entrevista coletiva. Descobriram como os jornalistas assessores são importantes para fazer a ponte com a imprensa e diminuir as falhas de comunicação em busca da verdade. As empresárias jornalistas da Contexto Mídia Completa receberam os estudantes pelo 3º ano consecutivo. E na sessão itinerante da Câmara Municipal, a estudante Paloma Ortega acompanhou a correria dos jornalistas, assessores e políticos. E o jornalismo não é tão glamuroso quanto pensam. Muitas histórias acontecem nos bastidores e ontem nós pudemos ver muitas coisas engraçadas, curiosas, e vamos ver mais um pouco dessas histórias? Tenho uma quentinha para mandar pro pessoal aí que tá vendo a gente, que eu vi, galera, a Maureen Matiello, apresentadora do MSTV, sem maquiagem. E ela é linda. Que bafo, hein, gente? Quem diria ver uma jornalista sem maquiagem? Que loucura. E você, Francisco, como que foi essa experiência ontem? Eu descobri que o André tem um irmão gêmeo, que é o Vinícius, do horário de pico da Blink, que é igual a ele. Se liga na tela dividida aí. Eu fui na TV Morena, né, no MSTV 2ª edição, e aí a gente pôde perceber que o Leandro, que é o âncora, ele faz escova antes de apresentar o programa. Eu fui no SBT, a gente foi fazer uma reportagem externa com o Rodrigo Santos e no caminho, enquanto a gente se deslocava de volta para o SBT, depois que a gente fez a reportagem, ele começou a cantar moda de viola sertaneja. Uma coisa assim inesperada para um jornalista. Cara, que louco, né? Um jornalista cantando. Olha só o que a gente tem que passar. E agora, Jonatas, como que foi seu dia? Como foi sua experiência? Conta mais um pouco pra gente. Muito interessante. Eu fui pro Picarelli, né? Ele é mais de 40 anos, tá no ar, e sempre ele fica nervoso antes de começar o programa. Ele fica andando pra lá e pra cá no estúdio lá e fica ansioso. Ele conversou com a gente, falou que ele fica nervoso mesmo depois de 40 anos, ainda ele fica nervoso pra apresentar o programa, antes de apresentar o programa. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais fofoca pra vocês. Beijão. Hoje é o primeiro dia dos 72 horas de jornalismo da Universidade Católica Dom Bosco. Eu e mais um grupo de acadêmicos estamos acompanhando a equipe do SBT, desde a produção, reportagem com Rodrigo Santos e também edição. Daqui a pouco estaremos acompanhando a programação do Povo na TV com Tata Marques. Nos 72 horas de jornalismo, os estudantes participaram de 12 oficinas em emissoras de TV. Pela manhã, puderam acompanhar a produção do programa SBT-MS, primeira edição, e o programa O Povo na TV, apresentado pelo ex-aluno de jornalismo e publicidade, Tata Marques. Na TV Morena, viram como é apresentado o Bom Dia MS e também o MS TV, primeira edição. Lá, conheceram as ilhas de edição, onde o programa é editado e decidem o que vai para o ar. A acadêmica de jornalismo Valesca
descobriu que o apresentador não só apresenta, mas também participa da edição e produção do jornal. No programa Giro Popular da TV Guanandi, os acadêmicos puderam ver o quanto o jornalista deve ter jogo de cintura, já que o jornal é ao vivo. A futura jornalista Thaís Davis destacou o carinho com que os alunos foram recebidos pelos profissionais. Eles chegaram a experimentar uma entrada ao vivo durante o programa. Na TV Imaculada, as acadêmicas tiveram uma grande surpresa ao perceber que a emissora é uma grande família de profissionais comunicadores. Outro ponto bem interessante foi descobrir que a TV tem contato direto com o Papa e reconhecimento pontifício, porém, muito se engana quem acha que a emissora transmite apenas conteúdo religioso. No programa Hora do Jovem, os assuntos de criatividade e espiritualidade não ficam de fora. Na TV Record, durante o Picarelli com Você, viram em ação um profissional com quase 40 anos de jornalismo e programas de televisão. No final da tarde, nova experiência de ao vivo, dessa vez no formato de telejornal, o Guanandi Notícias. A acadêmica do último semestre de jornalismo, Ana Carolina Dias, acompanhou a equipe nas reportagens externas. A experiência de reportagem televisiva foi vivenciada pelos participantes da oficina no programa SBT-MS segunda edição. As repórteres acompanharam pautas sobre o aumento de tarifa no transporte coletivo e tiveram contato com o jornalismo de bairro. Depois, os estudantes assistiram no estúdio o frenesi do programa no ar. A segunda edição do telejornalístico da TV Morena também foi acompanhada de perto pelos participantes dos 72 horas de jornalismo, lá no Parque dos Poderes, na TV Brasil Pantanal. A estudante de jornalismo Rayane Carneiro pôde acompanhar toda a movimentação para colocar o telejornal Repórter MS na telinha e principalmente a correria das equipes de reportagem televisivas. Agora é minha vez, eu vou mostrar pra você aí as pessoas, os depoimentos das pessoas que foram às emissoras TVs. Vamos lá? Vamos procurar aqui, peraí, licença, opa. Você, Arthur, você visitou o Canal do Boi. Chega lá, uma estrutura incrível, é realmente muito top, é tudo organizado, tudo bonitinho, é massa. Vamos achar mais uma pessoa aqui? Peraí, ali, sentadinha ali, vem cá você... Vem cá, você, Grazi. Você sentado do lado dela. Pera aqui, é isso. Você foi à TV na Guanandi, Giro Popular. Me disseram, eu assisti também, que ele colocou para você apresentar o programa. Como é que foi? Foi bem legal, foi uma experiência bastante interessante, a gente vê como que é, tá na frente das câmeras. Tive a oportunidade de mandar um abraço para os meus familiares lá, o Chicão é uma pessoa muito legal, a equipe é muito boa e a estrutura é bem interessante lá na TV Guanandi. O que você achou do Tatá? Ele é engraçado por trás das câmeras? Ele é aquele palhaço mesmo por trás ou só na TV, em frente das câmeras? Bem, nós chegamos, ele chegou depois, conversamos, tivemos uma conversa com ele, tem algumas fotos. E foi muito educado, muito simples, falou sobre o lado dele de conseguir levar a mensagem de educação, de entretenimento nesse tipo de programa. E também fez as palhaçadas dele fora na hora dos comerciais, beijava o pessoal do merchandise, colocava peruca. Oi, gente, tudo bem? Vou sentar aqui com vocês. E aí, quem pode me falar um pouquinho de como foram as experiências de vocês no meio da reportagem, assim, né? Foi super legal, eu gostei bastante. Eu visitei a TV Brasil Pantanal e tive a oportunidade de conhecer como é que eles mexem no rádio e na TV. E aí, assim, até aconteceu algo engraçado, porque durante a externa que a gente foi fazer à tarde, eu desci acompanhando a repórter numa matéria na Santa Casa, e quem que eu tropeço lá na Santa Casa? Eu não acredito. E aí, como que foi? Foi muito legal encontrar a Rai, ela acompanhou a gente na entrevista, que estavam falando sobre o leite que está em falta dentro da Santa Casa. Passou a acompanhar tanto a assessoria, porque a obrigação da assessoria está ali com os repórteres, quanto a repórter também está fazendo matéria, então foi em dobro a oficina. Vou conversar agora com a Tainá. Qual foi a sua experiência que você pode contar pra gente, Tainá? Então, a gente foi lá cobrir um capotamento que aconteceu na Costa e Silva com o repórter Rodrigo Santos.
E nunca tinha visto assim um acidente tão de perto. Foi bem emocionante até, porque a gente ficou sabendo que foram 2 crianças pequenas que estavam dentro do carro. Então, eu acho que nunca tinha passado por isso. Que forte, né? E a sequência desse acidente, a Andressa presenciou. É isso, Andressa? Isso. Nós estávamos com a assessoria da Santa Casa e assim que nós chegamos também chegou o casal, né? Os pais e com as crianças que foram arremessadas, né? Nós fizemos a parte da assessoria para poder passar para a imprensa o estado de saúde das crianças, da família, e aí a gente pôde acompanhar o outro lado, né? A Tainá fez a parte do acidente, nós acompanhamos a família já para saber o estado de saúde, para poder passar para a imprensa como estavam eles. Que interessante. Ontem o nosso dia foi cheio de coincidências, né, meninas? Vou conversar agora aqui com a Paloma. Ela vai contar uma experiência que ela teve na Câmara. É isso, Paloma? Sim, eu fui participar da assessoria da Câmara, né, junto com o vereador Eduardo Romero, e por coincidência eu encontrei a Jennifer lá também, que estava junto com os repórteres do Media Max, né? Então foi uma experiência muito legal, foi uma coisa inusitada, que na hora começou a chover e a gente toda molhada, mas é isso que acontece, né? Então foi uma coisa bem legal, a gente pôde conhecer mais o cotidiano dos jornalistas, dos repórteres, né, também. Tudo que eles fizeram foi uma experiência muito gratificante também. Que legal, o repórter não pode ser feito de açúcar, né, Paloma? Então tá. E o seu lado da história, Jennifer, como foi? Bom, não é fácil, né, para começar. Eu acho que o repórter ele tem que ter um jogo de cintura para saber lidar com as dificuldades e imprevistos que acontecem. Igual no nosso caso, a gente saiu para cobrir específico essa sessão comunitária que a Câmara estava realizando, só que devido à chuva ela teve que ser cancelada. Então, como que a gente ia voltar para o Jornal Sem Pauta? Então, o que aconteceu? O jornalista ele teve que ter um jogo de cintura e aproveitou que os vereadores estavam presentes no local para perguntar sobre outros assuntos que poderiam virar matéria, como a greve dos professores e o relacionamento dos vereadores com o atual prefeito. A gente não tem 30 minutos, 72 horas, mas sim uma vida inteira de jornalismo pela frente. Tempo, Manuel de Barros. Eu não amava que botassem data na minha existência. A gente usava mais era encher o tempo. Nossa data maior era o quando. O quando mandava em nós. A gente era o que quisesse ser, só usando esse advérbio. Assim, por exemplo, tem hora que eu sou quando uma árvore e podia apreciar melhor os passarinhos. Ou tem hora que eu sou quando uma pedra, e sendo uma pedra, eu posso conviver com os lagartos e os musgos. Assim, tem hora eu sou quando um rio, e as garças me beijam e me abençoam. Essa era uma teoria que a gente inventava nas tardes. Hoje, eu estou quando infante. Eu resolvi voltar, quando infante, por um gosto de voltar. Como quem aprecia de ir às origens de uma coisa ou de um ser. Então, agora eu estou quando infante. Agora, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe e todos moramos no rancho de palha, perto de uma guarda. O rancho não tinha frente nem fundo. O mato chegava perto, quase roçava nas palhas. A mãe cozinhava, lavava e costurava para nós.